pelo grupo 1. Não se esqueçam também que a vossa apresentação, cada grupo terá 15 minutos, dos quais 5 são para a apresentação das linhas gerais do plano de contingência, ou seja, como é que vão reorganizar os trabalhos, tendo em conta a situação em que estamos de teletrabalho. Pronto, então, se o grupo 1 está pronto, acho que podemos começar então. Estão a ouvir? Sim, estamos a ouvir. Ok. Boa tarde, o meu nome é Jorge Silva, eu sou o coordenador do grupo 1 e com a ajuda dos meus colegas Vítor Coelho e Gonçalo Gomes, a gente vai apresentar o nosso trabalho relativo à milestone número 3. Portanto, qual é o objetivo do projeto? O objetivo do projeto é desenvolver uma solução IoT que seja capaz de monitorizar um conjunto de sensores agregados ou não e o utilizador final com recurso a um telemóvel ou um computador ou dispositivo possa visualizar esses dados e atuar alguns comandos sobre os mesmos. Sendo assim, a nossa solução passa pela utilização de uma placa de desenvolvimento de ST Microelectronics com um módulo LoRa de transmissão e recepção incorporado, que vai ter um conjunto de sensores ligados a este e irá processar estes dados dos sensores e encaminhá-los para o gateway da TTN. A TTN é uma rede IoT aberta, destinada a aplicações de baixo consumo energético como esta. Estes dados são de seguida encaminhados para uma base de dados, onde são armazenados, e o utilizador final, com recurso a um web app, poderá observar estes dados e fazer atuar alguns comandos sobre o próprio nó, ou seja, o nó como sendo a placa e os sensores. Portanto, a organização da equipa para o projeto. Relativamente à milestone anterior, surgiu uma grande alteração na organização da equipa, uma vez que a equipa perdeu um dos elementos da equipa de software e após reunirmos para discutir, achou-se melhor realocar um dos elementos da equipa de firmware e hardware na equipa de software para ajudar no processo de desenvolvimento de software. E, portanto, isso foi a maior alteração. Relativamente ao trabalho da equipa de hardware, assim, uma visão geral, o trabalho da equipa de hardware passa por desenvolver drivers para processar os dados dos sensores, enviar esses dados para a TTN, desenvolver, neste caso, tramas com comandos específicos, estes comandos podem variar entre, por exemplo, enviar dados, alterar a taxa de transmissão, alterar o estado dos sensores em operação e a própria PCB enclosure para tornar o sistema final mais compacto. A nível software, o trabalho em geral pode ser segmentado na construção da base de dados, em hospedar o servidor e a base de dados e a web app online, neste caso vamos tentar usar um Raspberry, o desenvolvimento da front-end e a back-end da web app e também no display, a mostragem dos valores medidos através de gráficos ou outros métodos mais ilustrativos. Portanto, a nível do progresso da equipa de hardware e firmware, o que a gente conseguiu até a data desta milestone foi enviar os valores medidos para a TTN, otimizar entre taxas de transmissão o modo de operação da placa, isto é, ela colocada em modo stop mode, de modo a poupar mais energia e temos mais tempo de operação do nó em si, a reestruturação e criação de funções para receber as tramas, foi desenvolvidas várias estruturas de tramas com comandos específicos, que esses comandos variam se é uma atualização dos valores medidos pela placa, se é uma atualização da taxa de amostragem, se é, por exemplo, atualização ou alteração do estado dos sensores que estão a ser utilizados ou estão a enviar dados. Também foi desenvolvido uma PCB e foi criada, já foi imprimida também, para tornar o sistema final mais compacto e mais acessível a quem está a desenvolver o firmware, que é mais fácil, não temos de estar com jumpers a ligar os sensores. E por fim, a equipa de hardware e firmware juntou-se com o intuito de tentar testar alguns bugs e possíveis falhas no sistema, e alguns foram resolvidos, e portanto é isto. Isto é a nossa PCB, aqui é o projeto Eagle, aqui já é impresso e tudo soldado, com todos os sensores também já ligados, já está a funcionar a partir da PCB, o que já é uma grande vantagem. Quanto ao progresso do projeto da equipa de software até esta milestone, este baseou-se maioritariamente nestes 4 pontos. A recepção correta da trama de dados,
ou seja, a pedido da empresa foi projetada, desenvolvida uma trama de dados que modificou o modo de comunicação entre o hardware e o software, que até à milestone anterior era feito por uma estrutura de dados JSON e agora é muito mais flexível através de uma trama de dados criada por nós. Após isso, foi implementados vários comandos na front-end, ou seja, de modo a que o utilizador possa interagir com os comandos e fazer pedidos ao hardware. Foi criada uma parte gráfica, uma front-end, para que o utilizador possa fazer. De seguida, a apresentação dos gráficos dos valores com possibilidades de pesquisa foram melhorados, ou seja, é possível agora pesquisar um dia específico para ver os dados desse dia. É possível também verificar os valores mês a mês, as médias do mês, aliás, e a média do ano. Por fim, foi criada uma vista leitura a leitura, que permite que um utilizador consiga visualizar as leituras individualmente e possa apagá-las a partir também do website. Eu agora vou pedir ao meu colega para compartilhamento da tela, porque eu vou fazer uma demonstração do site. Já conseguem ver o meu ecrã? Sim, estamos a ver. Então, eu vou demonstrar o processo, digamos assim, desde o início de utilização do site até estar a receber valores. Primeiro começamos por criar categorias, por exemplo, temperatura do mar. Depois damos um valor ao payload ID, que numa trama tem que ser todos únicos, mas pode ser, por exemplo, 2 para teste. Depois o tamanho em bytes, 3. Multiplicador, se o valor for multiplicado antes de ser enviado pela placa, por exemplo, 10. E depois o tipo de sensor, que neste caso é a temperatura. Adicionamos a categoria. Aqui nas categorias, na lista de todas as categorias, já podemos ver a categoria que foi adicionada e não está associada a nenhum node, a data de criação, entre outros parâmetros. Agora vamos adicionar um node, por exemplo, pode ser o nome do node Coimbra, um dev ID qualquer, uma taxa de transmissão 3 minutos e associamos um node, por exemplo, o que nós criamos agora. Adicionamos o node. Aqui na view dos vários nodes podemos ver o nosso node criado, aparece aqui. Este node não tem payloads do tipo GPS, por isso não mostra nenhum GPS, nenhum mapa. E já podemos apagar porque não vai ser usado. Para mostrar a transmissão, vou usar este node Aveiro que já foi criado com as payloads todas certas. E para isso vou aqui simular o envio de uma trama. O comando para enviar uma leitura é o 1, por isso envio 01. De seguida o próximo byte é o número de leituras, por isso envio uma leitura. O payload ID do sensor que eu quero enviar é o 03, que é a umidade do sol, penso. E depois posso enviar, por exemplo, o valor 17. Envio. No site aparece aqui uma animaçãozinha a dizer que recebemos uma payload. Se eu atualizar, aparece aqui a hora da data do payload, do último payload que foi recebido. Se eu for ver os sensores, aqui na umidade do sol está aqui o valor 17, como é possível verificar, que ocorreu às 17h46. Aqui nesta view podemos visualizar, pesquisar por dia a dia, por exemplo, dia 27, temos aqui os gráficos do dia 27, podemos ver os dias do mês, neste caso só temos 2 dias com valores, e por ano. Neste caso só temos ainda um mês. Depois, por cada gráfico, temos também possibilidade de visualizar informação, como eu disse, leitura a leitura. Ou seja, eu posso ver um valor individual e posso escolher apagar essa leitura ou apagar inclusive todas as leituras. Vou parar agora o compartilhamento e passar ao meu colega. Bom, não sei para ver se estão a ouvir bem, há algum problema? Eu estou a ouvir bem. Ok. Também. Bom, a nível da arquitetura de hardware, mantivemos a arquitetura que tinha sido prevista anteriormente, não houve nenhuma alteração, todos os sensores trabalharam conforme o previsto. Conforme para as próximas iterações já vamos usar uma placa diferente. Jorge, podes avançar se faz favor. Na próxima iteração vamos usar a placa Steven. Esta placa Steven tem associada já, ligada internamente, sensores e um GPS e já está pronto para ser o modo standalone. Para que é que a gente vai usar essa placa? Vamos usar esta placa para fazer rastreamento de animais.
mais especificamente, geofencing. O que é que consiste o geofencing? A gente tem um ponto, uma coordenada central e um raio à volta. E isto define um perímetro que o animal tem de se manter no interior, que é como se fosse um campo. Quando o animal sai desse perímetro, é enviado uma trama de aviso e a frequência de envio de informações é mais atualizada, mais frequente, para sabermos onde é que está o animal. A arquitetura de software, desde a milestone anterior até a atual, não modificou praticamente nada a não ser a introdução da trama. Assim, de modo geral, a arquitetura funciona. A TTN envia um uplink event. Esse uplink event tem inclui a payload. Essa payload é imediatamente guardada na base de dados. A back-end gera também todos os pedidos feitos pelo utilizador na front-end, ou seja, criar categorias, criar nodes, apagar leituras ou mostrar os gráficos. A front-end permite também, como eu já me... Espera, deixa-me meter um bocadinho para trás. A front-end permite também gerir os dados, os pedidos do utilizador quando quer enviar alguma função ou, por exemplo, mudar a taxa de transmissão do hardware. Podes passar. Bom, nas próximas iterações, como já referimos, vamos utilizar a placa da Stival. Esta placa é muito semelhante à que já utilizávamos, por isso tudo o que fizemos na outra vamos ter de aplicar agora. Ler valores de sensores, enviar valores para a TTN, enviar tramas para a TTN e, para além disso, desenvolver o algoritmo geofencing. No final, temos de testar essa placa juntamente com o grupo de software para garantir que trabalha corretamente todo o sistema. As próximas iterações do software passam por preparar a aplicação para receber dados da placa Stival, ou seja, ter vários nós a enviar para uma aplicação. Criar uma interface gráfica para os dados fornecidos pela placa Stival, pois esta tem uma funcionalidade diferente que o outro nó não tem, que é o geofencing. Dessa maneira, vamos ter que criar uma interface gráfica para mostrar a fence, digamos assim, a cerca, e os valores das posições ao longo do tempo dentro dessa cerca. Assim, no final, também teremos que testar todos os sistemas envolvidos. Para isso está pensado criar uma função que gere dados aleatórios ao longo, por exemplo, de um ano, para todos os sensores, de modo a mostrarmos nos gráficos valores de vários dias, de vários meses, e ao longo do ano e ao longo do mês, por aí fora. Portanto, relativamente à milestone anterior, os maiores riscos consistem no mau funcionamento das gateways, ao serem desativadas. Contudo, esse risco já contém no nosso plano de risco e a sua mitigação passa pela utilização da gateway fornecida pela empresa. Dada a situação que vivemos nos dias de hoje, o mau funcionamento da rede ou congestionamento da mesma pode afetar o teletrabalho, que é a nossa principal ferramenta para o desenvolvimento do projeto agora. Dado que a gente perdeu um elemento no início da milestone anterior, decidimos adicionar também este risco, que é a impossibilidade de alguém poder trabalhar por ficar doente ou por outro motivo qualquer. O budget, portanto, o orçamento foi atualizado, foi adicionado uma PCB. Apesar do custo dos materiais da PCB não ser zero, o custo da PCB para o grupo foi zero, portanto aparece aqui como zero. O plano de iterações, todas as iterações propostas foram concluídas até à data ou antes da data que estava prevista para ser encerrada. Isso, o facto de ter sido algumas terem sido concluídas antes da data, permitiu que o elemento que foi realocado na equipa software pudesse ter tido uma semana de treino intensivo para poder se habituar à nova linguagem e ao novo ambiente de desenvolvimento da web app. Bom, em relação ao plano de contingência, atualmente o grupo não tem tido dificuldades a continuar com o trabalho. Optamos por técnicas de teletrabalho e, para além disso, temos à nossa disposição todo o equipamento que é necessário para continuar a desenvolver o trabalho. No entanto, temos limitações, mais especificamente de testes em ambiente real, porque, como sabemos, não há necessidade de sairmos de casa sem nenhum motivo, por isso decidimos adiar isto para quando for possível. Alterações ao projeto. Não houve alterações significativas, mas, no entanto, decidimos que devíamos não fazer alterações significativas às iterações anteriormente propostas. Podes continuar, Jorge? Obrigado. No entanto, criámos 3 cenários e, conforme estes cenários, desenvolvemos para cada um técnicas de mitigação a ter em conta estes cenários. O primeiro cenário é o cenário optimista. A universidade reabre dia 9,
não existem problemas com o material, nem nenhum dos elementos do grupo tem problemas em contribuir com o trabalho. No entanto, no segundo caso já temos de ter atenção, porque neste já propomos que a universidade abre mais tarde, já podem existir problemas com o trabalho e alguém pode ficar doente. Aí temos de ter atenção ao que vamos fazer, temos de dar prioridades a certos aspectos para continuar o trabalho. E o último cenário, o cenário pessimista, este cenário queremos evitá-lo, claro, e temos de garantir neste cenário que conseguimos apresentar o trabalho a trabalhar, porque aqui já dizemos que a universidade vai abrir mais tarde e podemos ficar sem vários elementos do grupo, o que afeta gravemente o projeto. Portanto, agora estamos disponíveis para qualquer dúvida que tenha surgido durante a apresentação. Ok, obrigado. Então, estamos abertos a perguntas, em particular dos orientadores. Não sei se querem dizer alguma coisa. Eu, da minha parte, não tenho dúvidas em relação à apresentação. Estou a par do trabalho que foi desenvolvido e, do meu ponto de vista, estão a apresentar corretamente o que desenvolveram até o momento. Obrigado. Também gostava apenas de dizer que, surpreendentemente, acho que, dadas as circunstâncias, eu esperava mais complicação, mas aparentemente eles estão-se a desenrascar bem, portanto, pá, não tenho grandes comentários a dizer. A ideia até é que estamos ligeiramente, digamos, ahead of do schedule. Portanto, estamos, de certa maneira, mais ou menos descansados com o que está a acontecer, mas vamos lá ver. O futuro está um bocado complicado, portanto, otimista, mas moderadamente. Estamos numa situação agora que se aplica a frase do prognósticos. Sim, neste caso eu diria que é certeza verdade. Já agora uma coisa, o elemento do grupo com que deixaram de contar desistiu, ficou doente? O elemento do grupo desistiu, foi para a música no Ismael, no Porto, se não me engano. Ok. Vamos chamar-se isso uma mudança de vida. Sim. Não sei se há mais questões. Eu tinha aqui algumas pequenas dúvidas sobre o projeto e sobre as opções tomadas. Vocês puseram aí quando apresentaram o slide 6, referiram a... Eu vou talvez pôr o slide, okay, professor, talvez para ser mais fácil. Isso. A trama de dados, e eu tomei nota que vocês disseram que é criar uma trama de dados mais flexível porque deixaram de usar o JSON. Se eu percebi, foi qualquer coisa assim, certo? Sim. A minha pergunta é, isso não pode tornar a coisa mais... O JSON tem a vantagem de ser uma estrutura standard e onde facilmente se ligam outras coisas. Sim, mas basicamente, já posso explicar, a TTN o que fazia era receber os valores da trama do hardware e já em bytes, ou seja, byte a byte, por exemplo, e nós na TTN dizíamos que este campo da estrutura JSON seriam os bytes 3 e 4 da estrutura, da trama, aliás, e depois nós poderíamos receber na web app e só lendo esse valor da estrutura JSON obteríamos o valor. O que nós estamos a fazer é diretamente aceder ao byte sem passar pela estrutura JSON. Nós achamos que isto é mais flexível porque permite depois termos a flexibilidade de tanto podermos receber como enviar os comandos que nós queremos. Ok, então significa que esse JSON que vocês estavam a usar não tinha tags para identificar os... As tags nós já criávamos a estrutura. Sim, ok. Nós íamos, e depois a TTN tinha um decoder, digamos assim, que preenchia, com base na nossa trama, os valores que recebia da placa de hardware. Desta maneira, nós até podemos, inclusive,
ter, por exemplo, 10 campos da trama e só enviar um. E eu, na parte de software, consigo perceber que só foi enviado um e só tenho que ler um e só atualizar um valor. Ok. Obrigado. Mais perguntas? Ok, então se não há, obrigado pela vossa intervenção. Vamos passar então agora ao grupo seguinte, grupo 3, Sistemas Domótica para a Automação do Cuidado a Plantas e Animais. Ok, professor. Vou só compartilhar a tela. Conseguem ver? Sim, estamos a ver. Ok. Boa tarde, o meu nome é João Silva. O nosso projeto é um projeto proposto pela empresa Vigil 365, como o professor disse, tem o nome de Sistema de Domóticas para a Automação de Cuidado a Plantas e Animais. Introdução. Para relembrar, em que é que consiste o nosso projeto? O nosso projeto consiste na criação de 2 protótipos, um para cuidado de plantas, podemos chamar um módulo de rega autónomo de plantas, e um para alimentação e hidratação de animais. O seu propósito é, como os nomes indicam, é as pessoas conseguirem ir de férias ou ausentarem-se durante alguns períodos de tempo e conseguirem remotamente parametrizar e controlar esses sistemas. E o que obteremos no final, o objetivo principal era ter os 2 protótipos, mas mais à frente eu vou falar no plano de contingência, porque vivemos numa situação complicada. Funcionalidades e características. Funcionalidades, o nosso cliente sempre deixou claro que a posição no mercado do produto tinha que ser de um produto de custo baixo, ou seja, tem que ser um produto com baixo custo de desenvolvimento e produção, tem que ser um equipamento de utilização simples, emparelhamento fácil e intuitivo, apenas vai ter um botão para o utilizador ligar e emparelhar e 3 LEDs de indicação. A user interface vai ser feita via aplicação mobile, tanto local como remotamente por Bluetooth e por Wi-Fi. Também tem que ser uma interface simples e intuitiva, que permita a parametrização e monitorização, e tem que ser energeticamente sustentável. Nós fizemos um estudo do tempo que as pessoas passavam fora de casa e necessidades energéticas, tanto das plantas como dos animais, e apontámos para uma sustentabilidade de aproximadamente 30 dias. E claro, tem que ter um design agradável e apelativo. O nosso produto, o nosso cliente sempre priorizou a construção do primeiro módulo, o módulo de rega autónoma, e nós só vamos passar para o segundo módulo quando este estiver concluído. Por isso eu vou agora apresentar esse primeiro módulo. Tem uma capacidade de aproximadamente 13,3 litros, dimensões 40 cm de altura por 25 de largura. Tem um design moderno, é autossustentável, consegue-se ver os painéis, o botão, os LEDs. Este é o nosso CAD inicial. Depois, agora, o que é que nós já construímos até agora? Alimentação, temos o módulo de alimentação concluído, as células fotovoltaicas produzem entre 5 a 6 volts em incidência de sol direta, carregam as baterias de lítio através do módulo que também está presente na imagem. Esse módulo já tem inclusive a indicação de LED de baterias carregadas e baterias a carregar. Elas geram 3,7 volts e pode ser necessário um circuito regulador de tensão, pois nós temos, mais à frente também vou mostrar, é o slide a seguir, que faz parte da unidade de controle. Nós já temos o design da PCB do microcontrolador a ser utilizado, projetado, e nesta PCB já temos um regulador de alimentação que vai transformar os 3,7 volts nos 3,3 para o processador. Porque é que isso pode ser ou pode não ser preciso? Porque nós, como eu vou falar no plano de contingência mais à frente, podemos não ter capacidade de montar este módulo e ter que usar um microprocessador externo, e se tivermos um microprocessador externo vamos ter que garantir
regulador. Este design apresenta, para além disso, todas as saídas que vamos precisar na construção do projeto. Aplicação mobile. Em termos da aplicação mobile, a aplicação não teve grandes alterações desde a última milestone. Continua a permitir a parametrização dos módulos, registros de umidade, temperatura e comunicação Bluetooth. Neste momento estamos a focar-nos na comunicação Bluetooth e Wi-Fi, corrigir os erros da comunicação Bluetooth que estávamos a ter, que embora fossem poucos, haviam tramas de código que estavam a chegar incompletas. Acreditamos que tem a ver com balde rates, estamos a tratar desse sistema. Mas o esquema da aplicação vai ser mais ou menos este, vai permitir que o utilizador crie perfis, consiga, ou melhor, primeiro consiga se ligar, consiga criar perfis e consiga parametrizar níveis de água, visualizar gráficos e ter assim todo o controle do seu sistema. Budget. Este foi o budget que nós apresentámos na última milestone, mas devido a toda esta situação, o nosso budget sofreu um acréscimo no preço de desenvolvimento. Porquê? Porque nós tivemos que, lá está mais uma vez como eu vou falar no plano de contingência, nós reestruturamos as tarefas a desenvolver por cada um de nós e certos componentes, como por exemplo microcontroladores, que antes precisávamos de um e até mandámos vir 2 por precaução, agora vamos precisar de 3 no mínimo, que é para que cada um consiga, para que o projeto consiga ser agilizado, cada um em sua casa, e não haja tantos atrasos no desenvolvimento. Ou seja, o preço de desenvolvimento deste modo das plantas passou de cerca de 70 euros para cerca de 90. É um custo de 20 euros, mas que associado ao baixo custo do projeto, em termos percentuais, ainda é um aumento considerável. Plano de contingência. Nós dividimos o plano de contingência como apresentado no template, em impacto e plano de ação. Começando pelo impacto, esta situação toda de isolamento social obrigou-nos a reorganizar as tarefas a executar por cada membro. Nós já tínhamos tido um atraso nos componentes que apenas chegaram em março e os microcontroladores ainda chegaram mais tarde, como eu tinha apresentado na outra apresentação. E estávamos prontos para começar a construir, mas tivemos que reorganizar estas tarefas, que eu já no plano de ação já vou falar um bocadinho sobre isso. Este impacto, como falei, perda de acesso a recursos técnicos, osciladores, soldadores, tudo o que o DETI nos fornecia para poder proceder à montagem e aos testes do nosso protótipo está em stand-by. Aumento do budget de desenvolvimento, como eu falei, atraso na calendarização definida, e estes 4 pontos que eu falei aumentam o risco associado ao projeto. Agora, passando para o plano de ação, nós também analisámos 3 cenários, o otimista, realista e pessimista. Aqui é importante referir que a informação que nós temos é que as aulas irão retomar dia 9 de abril, ou melhor, que a suspensão das aulas será até dia 9 de abril, é a informação que temos, mas nós achámos por bem atrasar o otimista, porque tudo indica que isso não vai acontecer, e achámos que achámos que não é provável que isso aconteça, por isso definimos que o cenário otimista é o regresso às aulas em início de maio, o cenário realista é ter 2 semanas antes do final do semestre para ter acesso aos recursos do DETI, e o cenário pessimista era não haver mesmo, não reabrir o departamento. Nestes 3 cenários nós definimos objetivos, e o nosso objetivo principal era conseguir entregar ao cliente todo o software, tanto do microcontrolador como da aplicação a funcionar, e caso não conseguíssemos entregar a montagem, o protótipo em si, ter os planos de montagem, todos os designs das PCBs, todos os designs do CAD pronto a imprimir, ou seja, conseguirmos ter um protótipo virtual, assim se falando. Retrocedendo aqui. Calendarização. Devido a isso, nós focámos todos os esforços da equipa em software.
um software e tudo o que não necessita dos recursos do departamento, como a conclusão da modelação 3D de ambos os módulos, um elemento está a tratar disso, conclusão de software das unidades de controlo, implementação da base de dados e todas as preparações para a impressão dos PCBs. Aqui a preparação das PCBs trata-se mais da impressão das PCBs de sensores que queríamos desenvolver para baixar custos de produção, porque nós não conseguimos montar, apesar de já termos esquemas para os sensores, precisávamos de montar em placa branca e fazer ainda alguns testes. E esta data de finalização marcámos como a próxima milestone, mas na situação que nos encontramos achamos que isto vai ser tudo muito volátil, vai sofrer alterações à medida que as coisas forem avançando, mas este é o plano inicial, focar nas coisas que conseguimos fazer em casa. E depois, então, caso consigamos assemblar e testar o produto e ter as implementações das bases de dados e da cloud tudo a funcionar. Riscos e consequências, riscos do projeto. Os riscos mais importantes a salientar aqui é o protótipo fugir ao que o cliente deseja, o sistema não funcionar como esperado devido a não conseguirmos montar, atrasos na construção do projeto, contaminação de um dos membros e a pandemia. As soluções para a não aceitação do produto por parte do cliente é garantir que o cliente está presente. É uma coisa que nós temos tentado e temos reunido e falado sobre o que é que temos feito com o cliente para garantir que este afastamento social não faz com que o nosso produto fuja da rota e da visão do cliente. Depois o cliente não funcionar como esperado, nós temos mantido o contacto entre todos os membros da equipa e temos falado e estamos a agilizar o trabalho remoto, porque isto é uma novidade para nós, tanto trabalho tão remotamente quanto até agora nos costumávamos encontrar no departamento para trabalhar, mas estamos a fazer esforços nesse sentido. Depois a pandemia e a contaminação, a única forma de controlarmos isto é de respeitarmos o isolamento social que temos feito. E atraso na chegada dos componentes. Porquê? Também é um risco porque nós, como eu falei no aumento do budget, vamos ter que mandar vir alguns componentes e não queremos que aconteça como quando mandámos vir os componentes inicialmente e que haja ainda mais atrasos. Ou seja, para contornar e para tentar mitigar esta situação, vamos tentar entrar em contacto com os fornecedores para fazer um balanço entre budget e tempo de entrega. Depois, relativamente aos riscos do produto, estes são os riscos que nós analisamos e estes foram os que nós achamos mais importantes, são os de nível 2, que é a estanquidade do projeto ser comprometida, que já é um risco que tem-se avaliado ao longo de todo o projeto. O produto não ser autónomo energicamente e a má aceitação do produto no mercado por causa da manutenção do equipamento não ser fácil por parte do utilizador. Optámos por células voltaicas com maior rendimento para o produto conseguir respeitar os cálculos energéticos e a manutenção do equipamento ser fácil por parte do utilizador. Também temos um elemento que está a trabalhar tanto no aumento da longevidade do produto, através dos sensores funcionarem, por exemplo, em AC em vez de DC, e temos já estudadas maneiras de trocar facilmente os componentes, mas lá está, com componentes adquiridos que não foram desenvolvidos por nós, isso torna-se um bocado difícil de garantir. Por isso é que se nós conseguirmos ir para o DETI para desenvolvermos os nossos componentes, este risco vai ser atenuado, senão temos que estudar ainda melhor a situação. E pronto, termino assim a minha apresentação. Se tiverem alguma pergunta. Ok, obrigado. Eu passaria agora a palavra aos orientadores deste trabalho. Ok.
Eu tenho aqui uma questão e tenho alguns comentários. Não sei se posso começar eu. Sim, sim. Então, a primeira começo pelas questões. Em relação a esta necessidade que vocês referem, eu, se bem me recordo, toda a eletrónica ficava numa cota superior à água, ou seja, Certo. a eletrónica fica no topo. Certo. Para além do mais, com exceção do motor de água, que terá que estar em contacto com a água, obviamente, o restante sistema praticamente pode ser fechado, enclausurado completamente dentro de uma caixa. E, portanto, a única coisa que sairia seriam os fios, eventualmente, para um conector externo e os fios para o motor, que com um selante de borracha se consegue garantir, pelo menos para as pressões que estamos a falar, que a coisa se aguenta. Portanto, qual é que é a vossa preocupação em relação a este ponto? Nossa preocupação é que, sim, toda a eletrónica vai estar à parte, nem a bomba vai estar em contato com a água, porque vai ter um tubinho a puxar para baixo, um tubinho para baixo e depois um tubinho para a saída, ou seja, nem a bomba vai estar em contacto, mas nós estivemos a estudar maneiras de fazer a impressão e uma delas que era a que nós queríamos fazer era a impressão 3D. E até estávamos à procura de empresas e assim para fazer a impressão 3D, mas a impressão 3D nós já fizemos já fiz um teste de impressão 3D que não garante assim tanta estanquidade do projeto, por isso nós até falámos da possibilidade da parte que vai ter a água, do reservatório ter que ser por dentro, ter que se fazer alguma coisa para termos cuidado com isso. Ok. É mais por aí. Pronto, então, agora, essa era a única questão que eu tinha. Eu se calhar fazia aqui alguns comentários breves quanto àquilo que eu gostei e aquilo que eu acho que vocês podem melhorar. Eu gostei, no geral, da abordagem que vocês fizeram e gostei da maneira como fizeram o ponto de situação. Gostei do facto de terem apresentado de uma forma visível o aumento do budget do coronavírus e também gostei do facto de terem considerado um cenário otimista com alguma margem, porque revela que têm experiência de vida, que geralmente os cenários otimistas são mesmo otimistas. Onde é que eu acho que vocês podem melhorar? De um ponto de vista de visualização de impactos nos cenários, ou seja, vocês referem que há 3 cenários, no entanto não existe uma apresentação nem textual nem visual que diga assim, ok, se acontecer o cenário otimista, dadas as medidas de mitigação que nós tínhamos que implementar, isto significa que estaríamos a olhar para o projeto ser concluído na data tal, com um custo de X, portanto termos para cada um dos cenários, ter um outcome, não só de um ponto de vista temporal, mas de um ponto de vista financeiro, de impactos vários, e ser apresentado de uma forma visual. Ou seja, eu gostaria de ter visto uma coisa que me dissesse quase como um progress bar, com um timeline, em que me diga assim, ok, este é o timeline inicial do projeto, este é o timeline que nós temos agora, e estes são os timelines previstos para cada um dos cenários que nós temos previstos. Depois, tinha mais 2 comentários, e estes são só e apenas relativamente à apresentação em si, portanto, à forma de apresentar. Eu acho que são pequenos detalhes que vocês podem melhorar bastante. Um deles é, particularmente no slide 5, terem algum cuidado com a linguagem, em que escreveram monitorização e, quando põem sustentabilidade, aquilo que vocês querem dizer é autonomia. Mas pronto, isto é um detalhe linguístico, mas que em alguns contextos pode ser relevante. E a outra questão é que quando vocês estão a apresentar, particularmente quando estavam a falar dos riscos, vocês tinham uma ordem e, no entanto, a ordem pela qual estavam a falar não correspondia à ordem pelo que estavam a dizer as coisas. Vão saltar um pouco para trás e para a frente. Ora, para quem não conhece o slide,
aquilo que vai acontecer é vocês vão estar a falar e a pessoa vai estar a tentar encontrar aquilo que vocês estão a falar. E isso vai desviar a atenção do que vocês estão a dizer, que é aquilo que vocês querem. Uma apresentação deve ser, acima de tudo, deve focar a atenção no apresentador e naquilo que ele está a dizer, e o slide deve servir como um suporte, Certo, certo. não como o centro da atenção. Mas fora isso, parece-me que está muito bom. Eu estou satisfeito com o que é o vosso trabalho. Acho que vocês estão a fazer um esforço muito bom para tentar para conseguir dar continuidade ao projeto e como cliente estou-vos agradecido por isso. Obrigado. Ok. Obrigado, David. Mário. Pedro, estão-me a ouvir? Sim, sim. Sim, sim. João, também, estás-me a ouvir? Olha, em relação Sim, sim. eu faço minhas as palavras do Carvalhão, portanto, em relação a essa parte da visualização temporal, financeira, penso que vocês podiam apresentar isso com mais detalhe. E relativamente àquele cenário que vocês falavam de, ok, aquilo que é de vosso controle, parte de software, tudo aquilo que pode ser feito sem os recursos do DETI, vocês estão a prever que o termine quando? Portanto, essa parte que é completamente previsível e que vocês conseguem implementar. Nós estávamos a tentar, temos trabalho até à próxima milestone, que já agiliza muito, que é a conclusão do software, tanto das unidades de controle como da aplicação, era ficar isso tudo feito. A única parte de software que ia ter que ser, que não ia ficar concluída, era a parte da implementação cloud, de armazenamento de dados via cloud para permitir o controle e a parametrização remota. Depois era apenas testes de montagem e testes de sensores e a assemblagem total do protótipo. E isso sem os recursos do DETI, isso não vai ser possível? Pois é difícil. Uma abordagem que nós tínhamos falado era tentar substituir o desenvolvimento dos sensores por sensores já feitos, mas eu acho que para o cliente é mais interessante até o protótipo não está a funcionar assim, mas se isso acontecesse, era mais interessante para o cliente ter as PCBs de todos os sensores feitos para depois poder mandá-los montar ou montar, porque isso ia implicar fazer o projeto com componentes que não fomos nós a desenvolver, vai implicar um aumento do produto, o aumento do custo de desenvolvimento do produto, que acho que não é... Certo. Ok, terá que ser algo a ser avaliado, não é? Pois, exato. Okay. Mas em termos de software era concluir tudo até inícios de maio. E apenas ia faltar a implementação cloud para ir fazendo, e depois era avaliar, lá está, era avaliar os 3 cenários e ver que caminho é que se ia tomar. Ok. Pronto, não tem mais nada a acrescentar também. Ok, obrigado. Quanto ao resto da assistência, mais comentários ou questões? Eu fazia só um comentário mais geral, não só para este grupo, mas em relação ao que se aplica a todos, na questão da definição do que há para fazer no plano de contingência. E é importante, como foi referido aqui, tornar claro quais é que são as as consequências para o projeto e quais são as ações que cada grupo pretende tomar. Não se esqueçam, claro, que naquele template que foi distribuído para apresentarem o vosso plano de contingência, a parte principal em termos de ações é a secção chamada Revise Project Scope and Action Plan, ou seja, revisão do projeto e plano de ação. E há 3 coisas, e se vocês lerem o texto com cuidado, vocês vão ver que são 3 etapas importantes, que é avaliar a capacidade para atingir cada um dos objetivos e dos definidos para o projeto,
considerar diferentes cenários, a tal do otimista, do intermédio e de um pessimista, e finalmente concluir com uma versão revista do plano de tarefas adaptado à nova situação. Ou seja, deve ficar claro para quem veja o vosso plano de contingência qual é o que é que o grupo está a contar fazer, o que é que se espera que seja o futuro do trabalho, quer nos novos objetivos revistos e na organização do trabalho para lá chegar. Ok, mais alguma questão? Então, se não há, passamos ao próximo grupo, que é o grupo 6, interface HMI com LCD TFT para integração em máquina soldadora Electrex. Obrigado, professor. Pela João R. Matos. Obrigado pela vossa apresentação. Passamos então ao próximo grupo. Conseguem me ouvir? Sim, estamos a ouvir. Ok, posso começar? À vontade. Boa tarde a todos, o meu nome é Leandro Alexandrino, nós somos o grupo 6 e o nosso projeto consiste no desenvolvimento de uma interface HMI com um ecrã LCD ou TFT para a integração nas máquinas de soldar Electrex. Vou começar por fazer um pequeno resumo do que consiste o nosso projeto. Como disse, consiste no desenvolvimento de uma interface HMI com display TFT para substituir nas máquinas de soldar Electrex. Esta era a máquina com a qual nós supostamente íamos trabalhar, mas devido aos acontecimentos que toda a gente sabe, e também vamos apresentar futuramente no plano de contingência, podemos não chegar a integrar nesta máquina, mas o nosso objetivo consistia no fundo, era substituir este display aqui por um novo módulo de interface. Na arquitetura da máquina, o display é este bloco aqui. No fundo, o que ele tem que fazer é comunicar com o circuito de controle e a comunicação é bidirecional. Esta é a interface atual da máquina. Nesta interface, estes são os LEDs de informação. Aqui temos alguns botões. Este botão serve para mudar o tipo de soldadura. Este botão aqui de baixo serve para mudar o tipo. Este botão serve para mudar os programas. O utilizador tem programas onde pode guardar todos os parâmetros que está a usar e tem um programa livre. O programa livre é onde não guarda as alterações num programa específico para depois carregar. Aqui mostra a corrente, aqui mostra a tensão. Depois temos um encoder que serve para aumentar valores e validar. Isto aqui são os diferentes parâmetros que pode ter. Resumidamente, o nosso projeto tem que fazer o que o antigo display fazia e apenas acrescentando algumas funcionalidades extra por ter um display TFT. Por isso ele no fundo tem que ter um botão home e voltar, tem que ser possível navegar entre menus e validar, tem que ser possível configurar o modo de soldadura e o tipo de soldadura, guardar ou carregar programas, sinalizar erros e avisos que receba, e uma das funcionalidades da máquina também é quando é desligada, inicia sempre com o estado anterior antes de ser desligada. Para isto, a nossa arquitetura geral do sistema é esta. A PIC foi alterada, eu já vou explicar mais à frente o porquê, mas no fundo, para nós comunicarmos com o circuito de controle, vai ser através do protocolo de comunicação I2C, e para comunicarmos com o Nexion, que vai ser o nosso display, vai ser por comunicação série TTL. A nível da estrutura da trama I2C foi definida por nós. Estes bytes aqui compõem o header. O primeiro byte, o tipo, diz-nos se estamos a ler, a carregar um programa ou se estamos só a editar um parâmetro. O ID do programa diz-nos qual é o programa em que estamos a trabalhar. O número de parâmetros diz-nos o número de parâmetros que vai ser enviado na trama. O checksum vai ser um Fletcher 16. E depois o campo de dados é composto por 3 bytes, em que o primeiro byte diz-nos qual é o parâmetro. E depois temos 2 bytes para os 8 bits mais significativos e menos significativos. Quanto à trama à comunicação série TTL, nós enviamos uma instrução para o Nexion. As instruções são sempre terminadas em FF, FF, FF. O comando pode ser, por exemplo, para mudar o valor de uma text box, para alterar a cor de um botão, algo desse género. O Nexion ou retorna que se foi realizado com sucesso ou sem sucesso, ou, por exemplo, se solicitarmos em que página é que estamos, ele retorna com um ID específico qual é o valor que foi solicitado. No que aos progressos diz respeito, nós, da milestone anterior, nós não conseguimos completar esta parte, que era a implementação da trama proposta, principalmente da parte da I2C.
Depois tínhamos, nesta milestone, também tínhamos que desenvolver firmware para os botões, tínhamos que soldar componentes na PCB, e este foi uma nova tarefa que adicionámos, que era criar um novo esquemático para uma PCB, que eu também já vou explicar mais à frente o porquê. Nós tivemos que criar uma nova PCB porque tivemos que alterar a PIC. Nós estávamos com dificuldades em meter o módulo I2C a funcionar, e na altura pensávamos que fosse um erro devido à inexperiência nossa ou algo parecido. Gastámos mais umas semanas a trabalhar nesta parte, e depois continuámos a testar e continuava sem dar. Até que portámos o código para a PIC MX, que a gente usa nas outras unidades curriculares de sistemas embutidos e de eletrónico 4, sistemas de instrumentação, e aí funcionava perfeitamente. Depois, quando fomos consultar fóruns e isso tudo, e validámos o que procurámos no osciloscópio, nós tivemos um problema, que a PIC, no modo slave, não nos largava a linha. A gente forçava para ela largar e não largava. Enquanto no modo master funcionava perfeitamente, no modo slave não funcionava. Aqui à frente tenho, este é com a PIC MX, nós estamos a simular um master com o Arduino, e ela aqui faz a mesma operação, faz perfeitamente, com o mesmo código, só que apenas exportado para ela. Então falámos com a empresa, e a empresa decidiu que realmente só tinha testado a PIC como master, para nós utilizarmos uma PIC da mesma família que usamos nessas unidades curriculares, porque já temos código desenvolvido para ela e temos uma placa de testes, e nesse âmbito escolhemos a PIC 32MX575. Quanto à implementação do protocolo de comunicação I2C, fiz aqui uma espécie do ML, não é bem um ML, mas é apenas para facilitar, se calhar, a visualização. Entre o circuito de controle da máquina e a nossa PIC, a comunicação é I2C, e esta é a estrutura da trama de informação que vai ser enviada. No processo de escrita, o master gera um interrupt, diz que é um processo de escrita. Nós vamos receber um byte, vamos carregar os bytes todos do header, na comunicação I2C é tudo recebido byte a byte. O byte vai ser carregado para uma fila, e quando acabar o header vamos carregar o payload ou o body também para a fila. Depois desta parte vamos compor a trama, vamos analisar calcular o checksum, comparar e enviar para a máquina de controle. E depois vamos enviar para a caixa o que estava na fila. Esta parte foi testada da parte da fila e está a funcionar. Ainda não conseguimos implementar, foi a parte de guardar na caixa, porque estamos a ter um problema com a flag do stop bit, que ele neste momento não está a funcionar, a gente ainda tem que corrigir essa parte. No co-desenvolvimento do firmware para os botões de encoder diz respeito, esta parte não está totalmente validada, porque eu fui um membro que fiquei com os botões e com o encoder, eu não tenho os componentes necessários para fazer o debounce correto, mas este é um esboço, ele está a detectar, neste caso está a detectar o botão home, o botão back, o click e um hold do encoder, e quando rodo para a direita e para a esquerda também está a detectar. A nível de riscos, os riscos mantêm, a maioria dos riscos mantém, comparado com a apresentação anterior, foram apenas acrescentados 2 riscos. Um foi um problema de hardware de componentes, neste caso relativo ao I2C, e também o risco da pandemia, que era algo que não estávamos preparados para isso. A nível de orçamento, a maior alteração é a nível da PIC. A PIC foi alterada, é um bocado mais barata que a anterior, mas também tivemos que adicionar mais 2 condensadores e uma resistência, mas o custo é ligeiramente inferior ao dos outros relatórios. O plano de contingência, vou começar agora por apresentá-lo. Neste momento todos os membros da equipa encontram-se bem de saúde. Alguns elementos têm uma internet mais lenta, que por vezes é um bocado difícil fazer reuniões, porque falamos e a ligação cai ou ouve-se com interferência ou algo do género. A nível dos componentes, os componentes estão todos em Aveiro, menos os botões e o encoder. E 4 dos 5 membros têm a PIC MX, que dá para desenvolver firmware. A nível dos cenários, nós definimos os 3 cenários. O cenário pessimista não vai existir contacto com o grupo até o final do ano letivo, ou seja, não iremos ter acesso à universidade, não iremos ter acesso a componentes e também não iremos ter acesso a equipamento. Neste caso, tivemos que algumas tarefas não vão poder ser realizadas, como integrar o nosso projeto numa máquina de soldar Electrex, não vai ser possível, e soldar a PCB também não vai ser possível, porque não vamos ter os componentes para o fazer. No cenário otimista,
tudo voltará à normalidade num futuro próximo. Nós apontávamos, por exemplo, depois das férias da Páscoa. Neste caso, nós decidimos que não íamos deitar nenhum projeto abaixo, porque o nosso objetivo neste momento foi começarmos a desenvolver algo que nós pudéssemos controlar, neste caso era a máquina de estados, e enquanto estávamos a fazer um novo esquemático. Por isso tentámos avançar um bocado que era para a próxima milestone e depois íamos recuperar o tempo perdido se conseguíssemos nos reunir com brevidade. No cenário realista, apesar de não termos acesso ao Nexium e aos componentes, o professor Rui Escadas, falei com ele e o professor Rui Escadas disponibilizou-se para enviar-nos um Nexium que ele tinha por correio e falámos com a empresa disse que era possível adquirir novos componentes e enviar-nos. Um dos membros do nosso grupo também tem equipamento para soldar em casa, por isso ele pode soldar e testar. De qualquer maneira, decidimos uma das tarefas que nós tínhamos idealizado no início, que era desenvolver o módulo DMA, não iremos aplicar, porque tivemos que fazer uma divisão dos membros do grupo e como temos um elemento que não tem pico para continuar a desenvolver, decidimos abortar esse projeto e essa parte do projeto e se tivermos tempo depois voltaremos a essa parte. Neste caso, a finalização do projeto muito provavelmente não irá ser numa máquina de soldar, mas iremos simular o master com um Arduino e iremos visualizar o resultado no Nexium. Estou aberto a questões. Ok, obrigado. Obrigado. Eu ia passar então primeiro aos orientadores do trabalho. Bem, eu confesso que cheguei a ficar assustado por breves momentos, porque assim, a questão dos componentes nunca pareceu que fosse o problema. Agora, a questão de ter um aparelho de soldar, às vezes para soldar componentes mais pequeninos, é que podia ser mais problemática. O que me fez lembrar que realmente isto é terrível, porque estamos a desenvolver uma máquina de soldar, ou uma parte de uma máquina de soldar, e não tínhamos um aparelho de soldar para soldar esses componentes. Bem, mas passado isso, é assim, eu por acaso fiquei um bocado aborrecido, mas gostava de dizer que isto é mesmo verdade. Porque a Microchip é uma empresa brutal, mas na história do I2C dá uma sensação que eles fizeram uma aldrabice a alguns. Porque eu, inclusivamente, também estou a usar um chip da Microchip que descobri, depois de perder imenso tempo, que eles não implementaram exatamente o standard da Philips, acho que dos anos 70, e então aquilo dá todo tipo de problemas. Não sei como é que é possível que isso tenha acontecido. Há isto numa DAC, não tem nada absolutamente a ver com portanto, o mesmo, não é o mesmo dispositivo, portanto, não é o mesmo componente, é outro. Há uma sensação que a Microchip, alguns fez a asneira lá na sua implementação do I2C. Eles perderam, eu diria, quase um mês a bater com a cabeça numa coisa que de facto era um erro do fabricante do microcontrolador. Então, há coisas realmente, às vezes, uma pessoa incríveis. Eu próprio estava a ficar desesperado porque dava uma sensação que aquilo estava tudo bem e de facto não havia maneira daquilo funcionar. Em relação ao... Portanto, ele falou ao display, eu por acaso tenho a sorte de ter displays aqui em minha casa e a minha ideia é mandar-lhes isso por correio, que é porque senão realmente era uma das coisas mais importantes do projeto que ficava sem ser realizada. Portanto, de resto, vamos ver se eles recuperam o tempo perdido com a questão do I2C. Ok, passo a palavra se calhar agora ao João. Não sei se está alguém da João R. Matos. Eu penso que não. Ok, pois, não sabia. Ora, não olhando assim. Também não parece. Pela lista de participantes, não parece que esteja. Não sei se o resto da assistência quer pôr alguma questão. Já agora eu gostava de dizer uma coisa, que assim, eu neste momento, quando escolho um componente, sinceramente acho que é uma boa ideia passar pelo Google
e ver aqueles grupos de discussão se há alguma chatice com o componente. Isto pode parecer incrível, mas é uma coisa que eu gosto de fazer. É mesmo muito estranho, muito estranho. Eu nunca tive problemas com Analog Devices, com a Texas Instruments, mesmo com coisas mais complicadas, mas com a Microchip já aconteceu 2 vezes nestes últimos tempos esse tipo de situação. Já agora, qual é que era o PIC que tinham anteriormente? Era o PIC 34 MZ 1024 EFE 064. Já agora devo dizer que foi recomendado pela empresa. Portanto... Sim, a empresa estava a usar esta PIC e tinha umas placas de teste que a gente podia usar e eles pretendiam que a gente usasse porque eles queriam usar estes também nas suas máquinas e pronto, a gente usou e depois tivemos que reportar para eles a situação. Portanto, isso, por visto, é mesmo o erro na implementação da máquina, do hardware do... Sim, nós procuramos em fóruns, até na própria errata, depende um bocado da versão, mas nós não podemos fazer uma PCB que funcione só para alguma versão da PIC. Claro. Então, nós falámos com a empresa, explicámos a situação, eles disseram que realmente nunca tinham testado com o modo slave, que o modo master funcionava perfeitamente, mas para a nossa solução nós precisávamos do slave, porque o master eram eles, e eles disseram que nesse caso, para usarmos uma PIC da família MX, já que tínhamos uma placa de testes também para ela, e já tínhamos o firmware a funcionar para ela e a gente agora está a fazer o esquemático para ela, que é para conseguirmos imprimir o PCB. Ok. Agora, desculpa lá, eu só ia dizer isto. Eu, no meu caso, a minha solução não dava para mudar mais o componente. A solução que eu acho que nos ia pedir foi implementei o I2C por bitbanging para me adaptar ao standard da Microchip. Epá, mas isso é uma coisa de doidos. Pois. É uma coisa muito, muito complicada. Ok, há aqui um pedido de palavra. Paulo. Estava à espera, a ver se me viam. Não, ia só fazer um comentário e uma pergunta. Eu já tive algumas más experiências com a Microchip e outras boas, por isso é que ainda uso. Lembro-me que penso que era o 16F qualquer coisa, em que a errata da parte de cana era maior do que o datasheet do micro. Não estou a exagerar, o Pedro talvez se lembre, que nós usávamos isso lá no laboratório. Portanto, a errata era uma coisa enorme e aquilo depois funcionava, era preciso encontrar a documentação certa. A minha pergunta era se não tentaram, porque a Microchip, com todos esses problemas que tem tido, e volta e meia manda coisas que não são propriamente as mais lineares, vamos chamar assim. Eles frequentemente também, é verdade, têm código exemplo, etc. Não sei se foram à procura, porque às vezes eles têm lá problemas e têm os workarounds lá. Sim, fomos era só um comentário. Sim, nós fomos à procura também. Eles têm lá uma espécie de uma resolução através de bitbang, só que também não conseguimos meter a funcionar essa parte. E entretanto já estávamos um mês atrasados e assim, nós não vamos reinventar o módulo I2C, principalmente a parte de slave que funcionava noutra PIC e nós tivemos que tomar uma decisão e de falar com a empresa porque podíamos perder mais umas semanas na parte do slave e depois comprometer as partes que realmente eram úteis para eles no projeto. E falámos com eles e eles disseram que não havia problema e que devíamos mudar de PIC. O meu comentário nem foi tanto de agora voltarem atrás ou isso. O meu comentário foi, isso são coisas que acontecem, ok? E portanto, quando nós tentamos implementar alguma coisa e as coisas começam a deixar de fazer sentido, seria um sítio logo onde ir, não é? Portanto, não estava a sugerir que agora fosse ir atrás para tentar resolver esse problema, que já é um não problema, não é? Sim. Ultrapassar de outra forma. Estava apenas a dizer que em vez de andarmos às cabeçadas, porque há bugs, existem bugs, ok, em tudo, até os compiladores, a eletrónica, o hardware, etc., coisas que não têm, às vezes, que não têm as características que deveriam ter. Portanto, o meu comentário foi no sentido, se isso nos acontecer, ou quando nos acontecer, tipicamente os fabricantes têm código exemplo dessas coisas todas. E normalmente evita, onde eu queria chegar, talvez não precisassem ter perdido um mês, se tivessem, talvez já procuram logo o sítio certo. Eu vou só dizer, assim, isto, como nós nunca tínhamos implementado nada no módulo slave, nós pensávamos mesmo que era um problema nosso, ou seja, foi algo que nós estávamos a programar mal. Nós achávamos estranho porque nós levávamos e implementávamos códigos diferentes e nenhum funcionava. E nós deduzimos, olha, nós os dois não sabemos fazer. Até que o meu colega que estava a trabalhar comigo na I2C experimentou na PIC MX porque ele não tinha levado a outra PIC para casa e lá deu. E a partir daí começámos a achar estranho. E depois fomos consultar fóruns e isso tudo, fomos consultar erratas e depois já começámos a ver que realmente aquilo é um problema que se alastra.
E pronto, a partir daí tivemos que tomar essa decisão, mas agradeço o comentário. Tá. Era construtivo, é? Sim, obrigado. Já agora, se permitem, acabei de fazer uma pesquisa e realmente dia 4 de março de 2019 existe uma notificação da Microchip a dizer que tem problemas de I2C nas famílias MZ. Não sei se talvez seja esse. Talvez pudessem verificar qual é que é a revisão que têm, do chip que têm, que às vezes se calhar já poderia estar resolvido noutras revisões superiores. Não sei se tenho ativado. Sim. A questão é que nós não sabíamos, por exemplo, se comparássemos outra PIC, mesmo da mesma família MZ, e se fosse com uma versão anterior, provavelmente não ia funcionar. E nós falámos dessa situação com a empresa, porque o objetivo disto é depois já produzir em massa, certo? E eles, pronto, aconselharam-nos a mudar de PIC. Ok, certo. Ok, obrigado. Obrigado. Há mais alguma questão ou posso parar a partilha? Mais questões? Alguma? Paulo, já fizeste as perguntas todas? Sim, era só isso. Então, não havendo mais questões, obrigado pela vossa participação. Vamos então ao último. Obrigado. Automatização de um banco de dados, projeto da TECA, grupo 10. Peço só que me confirmem se já estão a ver o ecrã. E estamos a ouvir. Sim. Ok. Sim. Boa tarde a todos. Hoje iremos apresentar o ponto de situação do nosso projeto, que está a ser desenvolvido em colaboração com a TECA Portugal. O nosso projeto consiste na automatização de um banco de ensaios fluidodinâmicos para exaustores. A equipa que está a realizar este projeto é constituída pelo Hugo Santos, João Gomes, Rui Lopes, João Martins e por mim. Neste momento, o banco de ensaios da TECA Portugal é essencialmente constituído por um tubo de cerca de 3 metros de comprimento e raio variável. Numa das extremidades do tubo é colocado o exaustor e na outra é colocada uma válvula de estrangulamento. Sensivelmente a meio são colocados sensores de pressão. Na realização de um teste, para cada uma das velocidades do exaustor é necessário variar as posições da válvula de estrangulamento e, para cada uma dessas posições, é necessário esperar que o fluxo de ar dentro do tubo estabilize para depois serem lidos os sensores de pressão. Devido ao elevado número de leituras e à necessidade do fluxo de ar estabilizar entre cada uma das leituras, um teste ao exaustor pode demorar cerca de 3 horas. O nosso sistema vem permitir que um trabalhador que durante essas 3 horas estava a realizar o teste apenas tenha de o iniciar. Durante a realização do teste pode estar a efetuar outra tarefa. Para conseguir fazer isto, o nosso sistema deverá ser capaz de controlar as velocidades do exaustor e as posições da válvula. Deverá ainda ser capaz de ler todos os sensores utilizados no ensaio e enviar esses dados para o computador. No final, o sistema deverá produzir um fecheiro com os valores que obteve no ensaio. Um dos maiores riscos apresentados logo no início do projeto foi o facto de o protocolo de comunicação dos sensores de pressão existentes na bancada de ensaios da TECA não ser conhecido. Na última milestone nós reportámos que tinha sido iniciada uma conversação com o fabricante destes sensores no sentido de obtenção dos protocolos, o que infelizmente acabou por não se concretizar. Face a isto, a TECA decidiu adquirir uns novos sensores, já com um protocolo de comunicação conhecido, Modbus, mas esta alteração levou a que o hardware design tivesse de ser revisto. Nesta revisão foi retirada a Raspberry, que inicialmente fazia parte. Neste momento, a PIC32 irá comunicar
com a válvula de estrangulamento e com a placa de relés, bem como todos os sensores. O PC servirá de master, enviando todas as ordens de leitura e ou posicionamento ou ajuste de velocidades para a PIC 32, que devolve todos os valores recolhidos ao longo do teste. Vamos agora mostrar um bocadinho do que foi feito no último mês. No que toca ao controle das velocidades do exaustor, na última milestone nós apresentámos a simulação de um circuito da placa de relés. Neste momento o PCB já se encontra impresso e o circuito foi testado nas seguintes condições. Inicialmente, quando se liga à placa, todas as suas saídas são desligadas. Quando é pedida alguma alteração de velocidade, se a velocidade pretendida for um valor válido, ou seja, estiver entre a velocidade 0 e 4, a placa desliga a saída que estiver ativada e ativa o relé correspondente à velocidade. Se a velocidade pretendida for um valor inválido, a placa desliga todas as saídas por uma questão de segurança, desligando também o exaustor. Para conseguirmos controlar a posição da válvula de estrangulamento, é necessário fornecer uma tensão entre 2 e 10 volts. Esta válvula está ligada à PIC, mas uma vez que a PIC não consegue fornecer a totalidade desta gama, foi necessário dimensionar um circuito que amplificasse o sinal de saída da PIC. Na última apresentação foi mostrado um circuito que na prática acabou por se mostrar bastante menos linear do que o pretendido, com erros na ordem dos 23%. Tendo isto em conta, encontraram-se novas soluções. Numa primeira fase, recorrendo a um MCP 6021 e a um TL081, este circuito até apresentava uma boa linearidade, erros de cerca de 9%, como se pode verificar na figura da esquerda. Contudo, necessita de uma alimentação simétrica que não está disponível neste momento na bancada de ensaios. Para combater esta situação, procurou-se um op-amp rail-to-rail que pudesse substituir o TL081. Esse circuito com o novo op-amp foi desenhado e simulado em LT-Spice, tendo os resultados obtidos mostrado uma linearidade bastante boa, erros na ordem dos 3%. A figura está do lado direito. Devido à necessidade da comunicação entre a PIC e o PC, foi desenvolvido um protocolo de comunicação. O PC envia para a PIC diversos comandos, como por exemplo colocar velocidade X ou ler temperatura, e a PIC terá de executar esse comando junto do hardware e devolver ao computador os dados recolhidos. Uma vez que nós no nosso sistema não temos qualquer constrangimento de tempo nem de largura de banda, decidiu-se que a trama teria um comprimento fixo e que os dados seriam enviados em ASCII, de modo a facilitar o debug. A trama de comunicação que nós definimos é constituída por um header que identifica o começo de uma nova trama e é definido por caractere ASCII cardinal. O campo ID, que identifica a instrução a realizar, este campo também é definido por um caractere ASCII, a qual foi realizada uma tabela com todas as correspondências. O campo data, que é constituído por 4 bytes. Um campo checksum, que é um campo de controle de erros, é efetuado uma soma de verificação em módulo 255, onde são incluídos os campos ID e data. Este checksum é enviado através de 2 bytes. Por fim, é enviado um último byte, footer, que significa o final da trama e que corresponde ao caractere ASCII e comercial. Um outro dos riscos que foi apresentado foi a falta de conhecimento no que toca à escrita em fecheiros pré-formatados. Na última milestone tínhamos conseguido mostrar que era possível fazê-lo em Linux e tínhamos como objetivo para esta milestone conseguir que o mesmo fosse feito no sistema operativo Windows. O mesmo foi conseguido, já irei demonstrar. Devido à necessidade que houve de instalar algumas bibliotecas e alguns fecheiros adicionais, foi criado também um manual de instalação para serem contemplados todos os passos necessários. Okay. Vou passar agora
à demonstração. Pronto, nós temos aqui vários valores, não sei se alguém quer que eu altere algum. Posso alterar, por exemplo, se ninguém der valor, posso alterar, por exemplo, este para assim. Vou gravar o fecheiro, vou à linha de comandos, como podem ver eu estou no sistema operativo Windows. Vou pedir para correr o fecheiro, vou à pasta onde o fecheiro está, como podem ver ele foi atualizado agora mesmo, e se eu o abrir, ele surge e surge o valor que eu alterei, surge corretamente, sendo que os primeiros 5 valores são os da primeira linha e assim sucessivamente. De modo a ser possível parametrizar os testes, houve a necessidade de criar uma interface gráfica em que o utilizador discrimina o modelo do exaustor e os seus parâmetros. Estes modelos são gravados numa base de dados local. Neste momento, a interface gráfica já permite a adição de novos modelos e a edição de modelos já existentes. Passando a demonstrar. Eu vou primeiro demonstrar o que está neste momento na base de dados. Neste momento, na base de dados, surgem uma série de modelos já existentes. E se na aplicação eu fizer novo modelo, surge-me uma nova janela onde é possível dizer o nome, por exemplo, apresentação. Acho que já tinha um, portanto vou pôr a apresentação 1. Não sei se alguém me quer dar valores. Vamos alterar. Colocamos, se queremos a velocidade queremos, fazemos gravar, surge-nos a mensagem que o modelo foi gravado com sucesso, e se viermos à base de dados e voltarmos a pedir para ela mostrar, de facto surge aqui uma apresentação com os dados que foram inseridos. Da mesma maneira, podemos editar o modelo, volta-nos a surgir uma nova janela, onde podemos selecionar os modelos existentes. Vou selecionar o que inserimos e eu posso, por exemplo, dizer que quero que este modelo passe a ter uma velocidade com o controle manual. Se eu fizer gravar, dá-me sucesso a mensagem, e se voltarmos a mostrar aqui, vê-se que o manual foi ativado na base de dados. Neste momento estão definidas as principais tarefas a realizar no próximo mês. Estas tarefas têm como objetivo que seja possível controlar a abertura da válvula de estrangulamento, permitir a comunicação à interface gráfica e a PIC32, leitura do novo sensor de pressão e de mais alguns sensores. Chamamos a atenção que, como não dispomos de todo o material, algumas tarefas poderão ser simuladas, já que não temos hardware para as testar. O orçamento sofreu algumas alterações, com a necessidade de alterar o nosso hardware design por causa dos sensores de pressão, como foi referido no início da apresentação, foi retirada do orçamento a Raspberry. Foi ainda alterada o integrado da PIC32 que nós tínhamos para um kit de desenvolvimento, uma vez que não haverá tempo para a criação da placa com o integrado. O nosso orçamento reduziu, uma vez que o custo a mais da PIC32 do chip kit não ultrapassa o da Raspberry. Relativamente ao plano de contingência, como já foi apresentado anteriormente, estes são os requisitos atuais do nosso projeto. Estes foram revistos devido ao surto pandémico Covid-19
e tendo em vista 3 cenários. Um cenário otimista, no qual regressamos ao DETI após a Páscoa, um cenário realista, no qual regressamos ao DETI em junho, e um cenário pessimista, no qual não regressamos ao DETI este semestre. Então, no cenário otimista, o único requisito que não poderá ser cumprido será a aquisição automática de dados do botímetro. Isto sucede já que serão perdidas cerca de 4 semanas de acesso ao laboratório. Salientar ainda que pelas inúmeras configurações que tem, seria o hardware que levaria mais tempo a ser integrado no sistema. No cenário realista, a aquisição dos dados dos sensores seria descartada. Esta decisão foi tomada já que a aquisição de dados dos sensores ainda não foi começada e o tempo que nós teríamos disponível não seria suficiente para o implementar. Visto que tanto o controle automático das velocidades do exaustor como o controle da válvula de estrangulamento já se encontram bastante adiantados, neste cenário seria possível a sua conclusão. Uma vez que não serão adquiridos dados dos sensores, não será possível o seu envio da PIC para o computador. No entanto, todas as funcionalidades de comunicação entre estes dois serão implementadas. No cenário pessimista, como não haverá recurso a trabalho de laboratório, não será possível concluir as tarefas pendentes referentes ao controle das velocidades do exaustor e ao controle da válvula de estrangulamento. Nesse caso, apenas será possível realizar as tarefas de software e a comunicação entre a PIC e o computador. Em relação aos restantes riscos, não houve nenhuma alteração desde a última milestone. Estamos agora disponíveis para algumas questões que queiram colocar. Obrigado. Eu queria passar primeiro, tal como costume, aos orientadores do trabalho. Viva. Acho que estou só eu. Creio que sim. Pronto, ia só fazer uma pequena correção, já agora, não é que fosse muito importante, mas acho que era no slide 7, as alimentações não tinham que ser simétricas, mas é preciso uma alimentação negativa, não é exatamente o mesmo. Pronto, eu conversei com eles sobre o plano de contingência que foi feito, penso que o trabalho correu bem, foi a parte que suscitou mais alguma discussão. Tive uma conversa com eles que porventura acho que poderia ser útil a todos e por isso acho que vale a pena aqui partilhar. Portanto, como isto foi feito de uma forma demasiado rápida, não houve a possibilidade, do meu ponto de vista, de dar os passos que seriam os ideais. Nomeadamente, eu acho que era importante, ao definir para os vários cenários, vão corresponder à capacidade ou não de realizar todas ou parte das tarefas. E a escolha dessas tarefas deveria ter como input o valor delas para o cliente. Isso implicava que tivesse havido, há algum tempo que não houve, para fazer essa negociação, essa discussão com o cliente, no intuito de, não sendo possível entregar o produto conforme ele estava especificado, tentar-se entregar o máximo de valor. Portanto, a crítica que eu tenho aqui ao plano de contingência, crítica não é, digamos, não propriamente àquilo que foi entregue, mas em si, em relação à forma como isto foi feito e às contingências. Pedro, desculpa, pediste-me para começar o vídeo? Não. É que eu recebi aqui uma mensagem do... Ok. Pronto, é que eu se começar o vídeo provavelmente vai deixar de só ver porque eu tenho largura de banda, é banda larga móvel e é 3G, portanto... Não, mas não fui eu. Ok, aconteceu alguma coisa então. Pronto, estava a dizer que portanto, não é uma crítica a este grupo, nem sequer àquilo que foi pedido, tem a ver apenas com as contingências. Portanto, fique claro, do meu ponto de vista, pelo menos, que estes planos de contingência e a definição ou a escolha daquilo que são ou não as tarefas a realizar deveria ser sempre subjacente a uma fase
de negociação, discussão com o cliente para perceber o que é que queria trazer valor ao cliente. Portanto, eu não acho que esteja um plano de contingência especialmente interessante desse ponto de vista, não é? Porque não houve condições, não houve tempo para fazer essa etapa, digamos. De resto, não tenho nada a dizer, portanto, eu penso que eles que identificaram as tarefas que tinham limitações, percebeu-se que recursos ou não que seriam necessários e, em função disso, fez uma escolha. Em relação ao desenrolar do projeto, os obstáculos habituais, alguns circuitos que se vieram a levar a alguns problemas, é o normal, não é? Quando chegamos à prática, identificam-se sempre alguns problemas que foram resolvidos e, portanto, não tenho nada mais a acrescentar. Ok. Quanto àquilo que disseste, a ideia também é, eles só têm que, o plano de contingência é um documento, tal como foi dito várias vezes, é para os grupos, é sobretudo uma ferramenta de trabalho, e a razão pela qual está a data da apresentação no final desta semana também é para dar algum tempo para um lado, receber feedback nesta apresentação, onde estarão também os orientadores do lado da empresa, e dar tempo para ainda afinar aquilo que as linhas forem apresentadas agora, tendo em conta também esse feedback do cliente final. Portanto, a ideia também é, isto é dito, estou a dizer para todos os grupos, verem onde possível com as empresas se aquilo que estão a propor faz sentido ou não, porque a importância dos objetivos que vão ser deixados para trás, isso deve ser articulado também com a empresa que vos fez a encomenda, digamos assim. Sobre a apresentação. Pedro, se me permites, desculpa, eu percebo isso, portanto, eu quis chamar a atenção, mas como disse, não há nenhuma crítica nem à forma como isto foi conduzido, nem aos grupos. Dado que tínhamos esta apresentação estava marcada e não havia condições para adiar, foi o que foi possível fazer, como é evidente pode-se fazer a posteriori. A posteriori, apenas quis chamar a atenção que isso obviamente era uma etapa importante e que tem que ser feita, se não foi antes, vai ter que ser a seguir, não é? Claro. Mais perguntas a este grupo? Não, eu ia fazer só um comentário em relação ao vosso slide 16. Quando vocês estão a falar das comunicações, pronto, pareceu-me ouvir dizer que vocês não iam fazer a comunicação entre o PIC 32 e o PC por não ser possível implementar a leitura, a aquisição de dados dos sensores. Foi isso? Não, professor, não foi isso. O que eu disse foi que a alteração foi semântica entre nós no cenário anterior tínhamos o envio dos dados adquiridos da PC para o PIC, e essa frase teve que se alterar para comunicação entre a PIC e o PC, porque uma vez que não vão ser adquiridos dados, obviamente que a PIC não vai enviar dados de sensores para o computador. No entanto, a comunicação entre a PIC e o PC será feita e estará a funcionar. Ok. Portanto, vão enviar dados simulados. Exatamente, sim, é o que é possível. Ok, está bem. Sim, senhora. Mais questões? Pronto, então, não havendo... Pedro, já agora também... Diz, Paulo. Pronto, era mais também um comentário só, eu conversei isso com eles, com o Grupo 10. Quando não tiverem a possibilidade de ligar aos sensores, isso poderá acontecer em diversos grupos, também uma coisa que eu sugeri foi que, ainda assim, que tentem validar o que puderem. Isto é, o facto de terem uma interface qualquer a um sensor, que o sensor não está disponível, não quer dizer que não possam validar praticamente tudo. Isto é, nem que façam o device driver lá, chapem um valor qualquer que vinha lá da ADC ou do que fosse, não é? Portanto, o que eu sugeri ao grupo foi que, quando houvesse restrições em termos
do acesso à hardware, que tentassem definir uma fronteira, uma interface, tão próxima do hardware quanto possível, e a partir daí validassem tudo o que estava depois ajustante. Porque isso será uma mais-valia, portanto são coisas que ficam fechadas, que ficam validadas, não é? Depois fica só a faltar aquele bocadinho que não houve condições para validar. Penso que até eles dei o exemplo, sei lá, temos um sensor qualquer que é preciso fazer umas contas, é preciso uma polinomial ou uma tabela, ou seja o que for. É perfeitamente possível simular com uma aquisição pela ADC, testar com meia dúzia de valores e ver se o resultado que aparece na saída é o valor correto que corresponderia àquele valor se fosse aquele que fosse dito pelo sensor. Isso permite validar a implementação dos polinómios ou da tabela, a interpolação, tudo aquilo que está a montante e que pode ser uma origem de problemas. Portanto, tentem, e portanto, não é obviamente um comentário para o meu grupo, é um comentário genérico. O facto de não haver um sensor não quer dizer que não se possa fazer uma validação muito extensiva do software. Pronto, é o último comentário. Se me dão licença, é o velho sensor chamado potenciómetro. Para sensor analógico serve. Esse é bom. Aliás, a questão ao Rui é que... Opa, desculpa, não estou a ouvir, Paulo. Isto parou. Estava eu a dizer, depois houve uma colisão com o Pedro. Ok. Aqui um bocadinho de falta de disciplina. Estava a dizer que com um dos meus grupos de sistemas de instrumentação eletrónica, por exemplo, eles disseram que em casa não tinham potenciómetro. Opa! Então... Portanto, o potenciómetro aqui terá que ser virtual. Rui, eu não sei como é que é em tua casa, mas há muitas pessoas que em casa não têm potenciómetros. A minha casa... Vamos seguir já agora... Vamos seguir em frente. Paulo, ias dizer mais alguma coisa? Não, over and out. Ok, over and out, ok. E também no caso do trabalho deste grupo, pelo que eu percebi, aquilo está tudo ligado por barramento, não é? Os sensores, ou não? Andreia? Professor, nós é mais ou menos o que aqui está explicado. Os sensores de pressão ligam-se com comunicação RS232, assim como o otímetro. A posição da válvula de estrangulamento é uma leitura pela ADC, da PIC, bem como os relógios. E vocês não tinham falado em qualquer coisa de Modbus ou foi impressão minha? André, agora não queria saber, mas tu aqui tens conversores de níveis lógicos. Se é analógico, não são níveis lógicos, então. Sim, é verdade. Não é de nível lógico, é um conversor de tensão. Se já fosse digital, podia ser, não é? Se fizer assim, outra... Ok, está bem. Ok. Pronto, de qualquer modo, o princípio é tentar testar o mais possível e o mais possível end-to-end, ou seja, entre os extremos das cadeias. Neste caso, onde faltam os sensores, tentar aproximar o mais possível. Pronto, eu penso que estamos terminados. Agradeço a todos a vossa disponibilidade. Agradeço também aos orientadores dos trabalhos o esforço que têm tido continuar a orientar os trabalhos e aos grupos o esforço em continuar a desenvolver trabalho nestas situações. Vamos agora vamos estar parados durante 2 semanas. Temos agora as férias da Páscoa e depois retomamos estes encontros à segunda-feira mais tarde. Entretanto, estou certo que todos os grupos vão continuar a fazer o seu trabalho. Aos orientadores, peço que enviem as notas que fizeram destas apresentações. Não sei se alguém tem mais algum comentário. Então, não havendo, terminamos aqui.
uma continuação de uma boa tarde para todos, mantenham-se seguros e até à próxima sessão. Obrigado. Obrigado. Adeus, boa tarde a todos. Tchau. Adeus, boa tarde. Boa tarde. Tchau. Adeus.